Oi, gente. Oi, estão ouvindo? Estamos sim, professor. Vamos falar um pouquinho de epifisiólise femoral proximal, tá? Vou explicar para vocês o que é isso. Epifisiólise é o seguinte. Isso aqui, ó. Ocorre um escorregamento do colo do fêmur. Aqui você está vendo a cabeça do fêmur. E aqui está vendo o colo do fêmur. O colo sofreu um escorregamento, né? Anterior e superior. Isso aqui cai em prova. Anterior e superior do colo do fêmur. A cabeça permaneceu, ó. Você percebe que a cartilagem de crescimento. Então, o indivíduo em crescimento, né? E o colo escorregou. Essa cartilagem de crescimento tem camadas. Histologicamente, é que vocês não vão lembrar, mas no primeiro período, essa cartilagem aqui, ó, a nossa fise, ela tem 4 camadas: repouso, proliferação, hipertrófica e de calcificação. O problema é na camada hipertrófica. Aí o colo escorrega, a parte anterior e superior. Então, isso é a chamada epifisiólise femoral proximal, tá? É uma doença do indivíduo em crescimento, do adolescente, daquele estirão de crescimento. A idade preferencial é essa idade do estirão de crescimento. As meninas têm uma menarca, mas tem uma maturidade sexual um pouquinho mais precoce que os meninos. Então, o estirão de crescimento nas meninas é mais precoce um pouco do que dos meninos. Por exemplo, 11 a 13 anos acontece nas meninas e de 13 a 15 anos nos meninos. E assim, como característica da doença, ou a criança é o chamado adiposo genital baixinho, gordinho, ou a criança é longilínea, alta e magra. Como característica, né, epidemiológica dessa doença, a gente vai ter isso aqui, ó. Acontece numa criança mais baixinha, gordinha, ou numa criança mais alta e magra, tá? E ela pode acontecer dos dois lados, né? E ocorre mais nos meninos, né? Acontece dos dois lados, ó, e mais nos meninos. 50% pode acontecer metade dos casos dos dois lados, tá? Então, quando a gente examina, o que acontece? Você, como é criança de 13 anos de idade, aí você colocou ela na mesa de exame, né, decúbito dorsal, deitadinha, e observa o quê? Uma rotação externa do membro acometido por causa do escorregamento. Essa rotação externa, ela vem acompanhada de um pequeno encurtamento. Então, isso aqui cai em prova às vezes, ó. Clinicamente, a criança apresenta uma rotação externa e um encurtamento, tá? Ela manca, evidentemente. É uma criança que vai chegar no consultório mancando. Uma criança de 13 anos de idade, por exemplo, chegou no seu consultório mancando, com a perninha um pouquinho rodada para fora, né, sem uma história de trauma importante, você vai pensar numa epifisiólise femoral proximal. Evidentemente, dói, irradia para a coxa e para o joelho, né? Se você for examinar esse quadril direito aqui, ó, examinando ele, a mobilidade do quadril, ele tem o quê? Uma limitação da rotação interna, da abdução, né? Limitação da flexão. Mas a atitude dele, né, você olhando para o membro inferior direito aqui, ele está em rotação externa. Tá bom? Aqui a gente tem, ó, o diagnóstico, com raio-x simples se faz o diagnóstico quase sempre. Ó, se faz radiografia em quê? Em AP e de lado. Em AP, ó, antero-posterior, eu estou estudando aqui, ó, colo, ó, cabeça, né? Eu estou vendo a região lateral,
a região medial. Aqui no perfil, ó, eu estou vendo a região anterior, estou vendo a região posterior. Então, ocorreu o quê? Um escorregamento antero, ó, o colo vem um pouquinho para o anterior, ó, em relação à cabeça. Eu vejo o anterior aqui no perfil, né? E um pouco superior. Ele está falando aqui em linha de Klein. A gente vai cobrar vocês a linha de Klein. Guarde isso aqui, a linha de Klein. O que é a linha de Klein? É uma linha que você traça na parte superior do colo. Isso aqui, ó. Então, esse quadril aqui, ó. Eu traço uma linha tangenciando a parte superior do colo. Uma pessoa normal, essa linha tem que cortar a cabeça do fêmur, certo? Isso aqui, ó, linha de Klein. Uma pessoa normal, ela tem que cortar a cabeça do fêmur aqui, ó. O AP, ó, eu tracei a linha e ela tem que cortar um pedacinho da cabeça do fêmur aqui, ó. Numa pessoa assim com uma suspeita de epifisiólise, a linha ela toca com muita dificuldade ou não toca a cabeça do fêmur. Essa criança aqui, por exemplo, tem uma epifisiólise, mas tem que ser confirmada, não é? Como é que você vai confirmar? Você vai confirmar com perfil. Essa linha de Klein, ela é traçada no AP. Aqui, por exemplo, se você for traçar a linha de Klein aqui, ó, ela não vai tocar a cabeça do fêmur, né? Ela é traçada no AP. Tá? A linha de Klein. Tá bom? Então, isso aqui vai cair na prova, tá, gente? Uma pessoa normal, ó, uma linha de Klein traçada no AP, ela tem que tocar, cortar, né, a cabeça do fêmur. Uma pessoa com uma suspeita de epifisiólise, essa linha de Klein, ela não consegue tocar a cabeça do fêmur, cortar a cabeça do fêmur, tá? Evidentemente, a criança pode ter dor já agudamente, né? Uma história com menos de 3 semanas, ela tem uma doença aguda. Uma história assim de dor há mais de 3 semanas, ela tem uma doença crônica. Agora, imagina uma criança com 5 semanas de dor, de uma história de dor leve, por exemplo. Ela pode ter normalmente ter um trauma leve e aumentou a dor. Ela fez uma agudização dos sintomas, ela agudizou. De repente, ela procurou o hospital porque ela fez um trauma leve e aumentou a dor. A dor, ela não é tão importante. Às vezes, a criança demora um pouquinho a procurar o hospital. Ela fica com dor e fica claudicando, ela fica mancando. Quanto mais escorregar a cabeça, o colo ali em relação à cabeça, mais mancar, mais claudicação vai ocorrer, né? Existe uma classificação radiológica que vai direcionar o tratamento. Isso aqui é assim, ó. Considera aqui, ó, a cabeça do fêmur e o colo, sempre, ó. Quando a gente tem, ó, um deslocamento pequeno, ó, aqui, por exemplo, deslocou até 1/3 da largura do colo. Você pegou o colo aqui, ó, divide o colo em 3. Deslocou até 1/3 da largura do colo. Então, é grau 1. O grau 0 é um pré-deslizamento que a gente só evidencia na ressonância aqui. É difícil você ver isso aqui, um grau 0 no raio-x simples. Isso aqui, na prática, você só vai ver na ressonância mesmo. Aí o grau 2, ó, deslocou até metade, ó. Você vê que aqui, ó, o colo já deslocou bastante, ó, né? Até a metade aqui, ó. Então, é o grau 2. Grau 3 é quando capota muito, né? O colo já deslocou tanto que a cabeça fica totalmente incongruente com o colo, né? É muito grave, né? O ideal
em qualquer classificação que a gente faz na ortopedia, normalmente, né, o ideal é você pegar uma classificação mais baixa. Você começar a tratar o paciente, grau 1, ó, no máximo até grau 1, né? O ideal é você tratar o paciente aqui, ó. Escorregou até, né, 1/3 do colo do fêmur, ó. Aqui está o colo, ó. Deslocamento até 1/3 da largura do colo do fêmur. Tá bom? Isso aqui é o grau 1, tá? Então, o ideal é a gente tratar aqui, né? Porque se eu tratar aqui, ó, por exemplo, grau 2, se eu tratar grau 3, eu vou ter grande chance de quê? De necrosar a cabeça. Necrosar a cabeça do fêmur. Estabilidade é aquilo que a gente tem falado muito, né? Estável são aquelas lesões em que estão boas ainda, né? Escorregamentos pequenos. Oi, pode falar. Nesse caso do grau 2 e 3, que tem maior risco de necrosar a cabeça, então não faz nada? Faz cirurgia, faz assim, esse caso aqui, por Mas exemplo, foi grau por falta de 2, substituto? tem complicações importantes. Esse grau 2 e grau 3, se faz osteotomias para tentar posicionar melhor aqui o colo em relação à cabeça, mas a chance de necrosar a cartilagem, necrosar a cabeça toda é grande. Diferente daqui. Aqui é difícil acontecer isso, porque escorregou pouco, grau 1. Mas tem cirurgia, para o grau 2, para o grau 3. Mas o ideal é a gente operar aqui, né? Sempre operar mais leve. Tá? As osteotomias não dão bom resultado, não. Mas tem que se tentar melhorar a posição da cabeça ali. As lesões estáveis, elas são aquelas lesões, né, que vocês têm a noção, que assim, a cabeça ainda está bem estável em relação ao colo ali, né? Ainda tem uma boa posição. Agora, instável é aquelas são normalmente grau 2 e grau 3 mesmo, são os pacientes que já têm muita claudicação, muita dor, né? Necrosa muita cabeça do fêmur. Essa necrose é que vai ser o problema. A criança com necrose da cabeça do fêmur, ela vai ter sequela. Ela é candidata a uma prótese quando chegar à idade adulta, a prótese quadril, né? O ideal é isso aqui, ó. Na verdade, o ideal na classificação radiológica, grave a classificação radiológica para a prova também, né? É a gente pegar no grau 1. Epífice desloca até 1/3 da largura do colo, isso aqui, ó. E lembrar que o grau 0 é na ressonância que a gente faz o diagnóstico. Aí a cirurgia fica mais fácil, né? A cirurgia, por exemplo, ó, se faz o quê? É aquela, né, o escorregamento mais leve, até 1/3 da largura do colo, até grau 1. Você coloca um parafuso aqui, ó, fixando a cabeça. Você até melhora um pouco na hora da cirurgia, se quiser, melhora um pouco a posição da cabeça em relação ao colo e passa um parafuso, ó. Esse parafuso aqui, ele fixa a cabeça. Ó, aqui um AP, ó. Você vê a parte, né, AP, você está vendo aqui a parte superior e a parte inferior do colo. E no perfil você vê a parte anterior e a parte posterior do colo aqui, ó. Tá? E as osteotomias. Reservadas às osteotomias, são cirurgias maiores, né? Só aqueles escorregamentos mais graves. Então, o ideal sempre é a gente só operar com esse parafusinho, ó. Isso aqui é chamado de quê? Você vai fazer uma fusão da cabeça com o colo. Epifisiodese femoral proximal. É o procedimento. E o tratamento é conservador cirúrgico. Uma pessoa com epifisiólise femoral proximal, ela é de tratamento cirúrgico. E se você for fazer um tratamento conservador aqui, o que vai acontecer com a cabeça? Ela vai continuar escorregando. Então,
é de tratamento cirúrgico, tá? Então, aqui, ó, epifisiólise femoral proximal, ó. Eu fixei aqui o lado esquerdo. Tem escolas, como tem... É uma cirurgia fácil aqui, né? A gente faz um furinho na lateral ali no quadril e com a radioscopia coloca o parafuso. É fácil fazer. Só que, assim, tem escola que até preconiza quando a pessoa tem essa predisposição aqui, porque existe um fator, né, epidemiológico de predisposição. Eles põem já preventivamente um parafuso do outro lado, porque 50% dos casos é bilateral. Vai ser discutido, né? A cirurgia não é difícil fazer, quando você vai botar só um parafuso, quando vai fazer uma epifisiodese femoral proximal, né? Olha o furinho, ó, muito pequeno, né? Só para entrar o parafuso. Esse caso aqui, ó, era um escorregamento mais severo, ó. Esse caso aqui, olha só como é que é a medicina. Esse caso aqui era um grau 2. Era um escorregamento de quase 50% né, do colo em relação à cabeça aqui, ó, grau 2. O que ele fez? Ele reduziu na mesa cirúrgica lá, melhorou a posição aqui, ó, e colocou um parafuso. O que poderia ter acontecido aqui? Ele fez uma epifisiodese. O que poderia ter acontecido com complicação aqui? Necrosar a cabeça. Ela não necrosou aqui, ó, até o momento não necrosou, porque ela está redondinha. A cabeça está redondinha ainda. Tomara que não necrose, né? Por causa do problema da vascularização. Agora, as osteotomias, né, são complicadas. A osteotomia são escorregamentos severos, em que são vários tipos de osteotomias. Você vai tentar posicionar melhor o colo em relação à cabeça. Então, assim, na verdade, são procedimentos que dão muita necrose. A cabeça, você vê a necrose quando a cabeça ela vai deixando de ficar redonda. Isso aqui é um pós-operatório imediato. A cabeça ainda está bem, né? Graças a Deus, mas ela pode começar a necrosar e ficar irregular. Então, a gente pergunta em prova para vocês, em relação à epifisiólise, a classificação, né? Qual a linha de Klein, a gente pergunta como é que é a cirurgia, né? Por exemplo, epifisiodese femoral proximal, e as duas principais complicações na epifisiólise, que são o quê? A grande complicação é a necrose, a vascular da cabeça do fêmur, aqui, ó. A cabeça necrosou. Se a cabeça necrosou, ela deixou de estar redondinha, ó, conforme vocês percebem aqui, e está o quê? Meio ovalada, né? Meio achatada. Ó. E aqui, ó, uma outra complicação. O que é condrólise? Qual a tradução de condrólise? Condro, ó, cartilagem. Destruição da cartilagem. Como é que eu sei que destruiu a cartilagem aqui? Ah, porque a minha articulação tem um espaço articular, né? Bem definido, tem uma superfície lisa, polida. Aqui já não tem, ó. Se você prestar atenção nessa articulação aqui, ó, eu estou com dificuldade de contornar meu espaço, né? Está diminuído. A superfície da cabeça do acetábulo ela não é mais lisa, polida. Ela está destruída porque a cartilagem foi destruída, né? Lembrar, ó. Olha como é que é uma articulação, né? Tem um espaço, ó, né? Tem uma superfície lisa, polida, né? Aqui, ó. Espaço direitinho, ó, né? Espaço articular preservado. Superfície articular lisa, regular, né? Polida, ó. Tá? Se você for pegar essa imagem aqui, você percebe que tem uma alteração, né? Ó. Você tem dificuldade para identificar o espaço, dificuldade para identificar a superfície articular. Então, são as duas principais complicações, tá bom?
A gente vai perguntar essas complicações na prova, normalmente condrólise e a necrose vascular. Outras complicações, né? Cirurgia, lembrar sempre de infecção, né? Cirurgia, pode acontecer infecção. Artrose, né? Se a gente faz uma cirurgia, né? O que vai acontecer aqui, ó? A condrose destruiu a cartilagem, destruiu? Vai evoluir para artrose, claro. Degenerou a articulação, né? A fixação insuficiente. O que é fixação insuficiente? É o parafuso que não está bem colocado lá, aqui, ó. Aí vai continuar a escorregar. Isso, evidentemente, não pode acontecer. Tem que fazer a fixação dentro da técnica. Quebra do material, né? Quebrou um parafuso. Quando você vai fazer a cirurgia, você faz uma fratura do colo do fêmur, isso é muito difícil, né? Muito raro acontecer. As principais complicações são essas aqui, ó, condrólise e a necrose vascular. Tá bom? A gente vai continuar, só um instantinho, a gente vai continuar com lesões de tendões flexores, extensores, falar alguma coisa para vocês, tá? Só um instantinho para a gente trocar a aula aqui. Beleza, professor. Vai trocar. Vai. Parar de gravar aqui. Onde eu paro aqui, para? Estou ouvindo, gente? Sim, Alô, estão ouvindo? Bom, sim. uma coisa que acontece muito no PS aqui, ó, são as lesões tendinosas da mão, tá? Então, a gente, ó, tem a parte flexora, que é da palma da mão, e a parte extensora, que é do dorso da mão. Vamos falar um pouquinho, se ter uma noção assim, anatômica, vamos falar um pouquinho da anatomia. Evidentemente, a lesão de tendão, às vezes, não é tão fácil igual a gente pensa que é. Às vezes, dá rigidez no dedo, né? Ele não vai funcionar muito bem. E a nossa mão é essencial, né? A função da nossa mão, né? Ainda mais nossa profissão, né? Vai ser muito importante. O resultado final do tratamento dessas lesões nem sempre é o desejado. Então, por exemplo, a gente vai ver o tipo, a localização, por exemplo. Lesão na zona 2, é uma lesão normalmente mais grave. Por quê? O que é a zona 2? A gente vai ver. Perfil do paciente. Nem precisa a gente ser médico para saber que a mão, ela precisa de quê? Uma fisioterapia diária. Se você fizer uma cirurgia na mão e não fizer a fisioterapia todo dia, vai ser complicado uma recuperação funcional, evidentemente, né? Nós estamos falando de um país que tem o SUS, né, que às vezes não funciona a fisioterapia todo dia, né?
condições técnicas, né? Assistência médica, reabilitação, então nem sempre é a realidade de todo mundo, né? Graças a Deus a gente tem acesso a uma saúde de bom nível, né? Mas nem todo mundo tem. Então, assim, anatomia, lembrar ó, do flexor. Quando a gente fala tendões da mão, a gente tem que lembrar de, por exemplo, flexor especial dos dedos, flexor profundo dos dedos. Preste atenção nisso, que a gente tem uma questão de prova de lesão. A prova de vocês são 10 questões, ela não está difícil, e uma questão é de lesões da mão, tá? Lesões de tendões da mão. Ó, flexor superficial dos dedos, flexor profundo dos dedos e os músculos intrínsecos. Ah, o que é músculo intrínseco? O que é músculo intrínseco? Na mão. Ele tem origem na mão e inserção na mão. O que é músculo extrínseco da mão? Ele tem origem, por exemplo, no antebraço e inserção na mão. Tá? A gente vai ver isso aqui, ó, por exemplo. Esse músculo aqui do antebraço, ó, flexor superficial dos dedos vai à falange média. O flexor profundo dos dedos vai à falange distal. Eles são músculos que têm origem no antebraço, né? Eles passam aqui no túnel do carpo, né? O nervo mediano está aqui também, ó, no túnel do carpo. Olha a artéria ulnar aqui, ó. Aqui é a artéria radial, ó. Tá? A gente tem polias. Por que polia? Porque a polia vai manter o tendão na posição normal, senão, imagina aqui, eu vou flexionar meu dedo, ó. Se eu não tenho polia, o que vai acontecer? Eu vou olhar, eu vou visualizar o tendão, né? Então, polia é importante, ó. Ó, eu tenho aqui, ó, vocês veem isso aqui, ó, são polias, ó. Ah, para que servem essas polias aqui? Para manter o tendão na posição, ó. Ela pode ser em anel, assim, ó. Tô falando da palma da mão, ó. Anel, ó. Anular, né? E elas podem ser em cruz. Cruciforme aqui, ó. Ó. Aqui é um corte transversal, ó. Eu tô vendo aqui tendões, ó, né? Vocês estão ouvindo? Estão vendo aqui, ó, a polia aqui, ó, que está segurando o tendão. Estão ouvindo? Então, né? Sim. Então, para isso serve a polia, ó. Aqui o que ele fez? Ele retirou o tendão. O que o cirurgião de mão fez aqui, ó? Tinha um tendão aqui que não funcionava mais, esse dedo aqui. Ele retirou o tendão, ó. Aí ele preservou algumas polias, ó, mantendo um túnel, né? E botou o que aqui? Por exemplo, o paciente tem uma lesão crônica de tendão aqui, aí ele manteve aqui um cordão de silicone. Para quê? Ele retirou o tendão e manteve um cordão de silicone aqui para quê? Para refazer o leito, onde o tendão vai movimentar. Esse silicone aqui vai ficar por um período, por exemplo, de 3 meses, 2 meses. Enquanto isso, o paciente vai fazendo fisioterapia, ó. Flexão e extensão da mão. Quando tiver no ponto bom de movimento, ele vai tirar esse aqui, ó, esse silicone, e vai botar um enxerto livre aqui. Vai funcionar como tendão que perdeu. Isso é para lesão crônica. Evidentemente, a lesão aguda é mais fácil. Você vai fazer a sutura primariamente, né, do tendão e tudo. É mais fácil, tá? Professor, pode repetir, por favor, a parte que ele faz reabilitação, Aqui, ó. aí... Ah, tá. Aqui, por exemplo, isso aqui é um dedo em que ele fez o quê? É um paciente que tinha uma lesão de tendão, por exemplo, com 5 semanas de evolução. O tendão não era mais viável para reconstruir ele. Ele retirou o tendão, cirurgião de mão. Aí manteve um túnel aqui, ó, com polias, ó. Aqui, ó. Aqui são polias. E botou no lugar do tendão um cordão de silicone, muito usado em mão. Aí esse cordão de silicone ele vai fazer com que o trajeto do tendão seja viável. Aí vai ficar, por exemplo, 2 meses com esse cordão de silicone fazendo assim, ó, fisioterapia.
mantendo a mobilidade dos dedos, né? No caso aqui, o terceiro dedo, né? Depois, ele vai retirar esse cordão, vai botar um enxerto de uma área doadora, que a gente vai ver, e vai suturar o enxerto aqui, ó, no tendão, na parte proximal, e vai tentar fazer com que o dedo funcione normalmente depois, né? Lembrar sempre que os tendões, eles ficam presos em polias, ó, eles ficam mantidos em posição através das polias. Volta nesse corte aqui, ó. Tendão direitinho aqui, com as suas polias. Tá? As polias, né? Às vezes a lesão é tão importante. Eu tenho várias polias, ó. Ó, isso aqui são polias, ó. De lado aqui você está percebendo, ó. Polias. Tá? Estão vendo as polias? Elas podem ser em anel, A1, A2, A3, A4, A5, e elas podem ser cruciforme, quer dizer, em cruz. Entre as anelares tem as cruciformes. Só que às vezes a lesão é tão importante que eu não consigo preservar todas as polias, mas eu sempre tenho, às vezes a gente pergunta isso em prova, eu sempre tenho que preservar a A2 e a A4. Então, eu tenho que tentar preservar a A2 e a A4. Ó. As polias A2 e A4, elas têm que ser preservadas. Aonde ficam as polias A2 e A4? Ela fica na falange proximal e ela fica na falange média. A2 e A4, na falange proximal e na falange média. Tá bom? Zonas. A gente vai cobrar vocês a zona 2, ó. Zona 2, esse aqui, ó. Zona 2 é o seguinte, é uma zona, uma das mais acometidas por lesão. É uma zona que vai da articulação metacarpo-falângica até o início da falange média aqui. É chamada zona 2, tá? Tá? No polegar só tem duas falanges, ó. Vai da articulação metacarpo-falângica e pega toda a falange proximal, né? A zona 2. Essa zona 2 é a mais acometida. É difícil tratar a zona 2, por quê? Porque normalmente eu tenho aqui o tendão do flexor superficial e do flexor profundo, ó. São esses músculos aqui que eu falei lá no início, ó. Flexor superficial dos dedos, ó. O flexor profundo dos dedos. Tá? Flexor superficial, flete a falange média. Flexor profundo, flete a falange distal, né? Tá bom? Zona 2, ó. Tá? Grave a zona 2. No polegar, por exemplo, isso aqui, curiosidade a vocês, ó, o flexor longo do polegar, ele vai até a falange distal, esse aqui, ó. Flexor longo do polegar, ó, esse azulzinho, ó, tá indo até a falange distal. O flexor curto do polegar vai até a falange média, esse aqui, ó. A falange proximal, né? O polegar só tem duas falanges, ó, proximal e distal. Flexor curto do polegar vai até a falange proximal, ó. Flexor curto do polegar. Lá do antebraço vem, ó, o flexor longo do polegar. Curiosidades, né? Os tendões, eles têm uma nutrição, claro, né? O líquido sinovial vai ser importante. Então, toda essa bainha aqui, ó, esse azulzinho aqui, ó, a bainha, uma membrana aqui verde, que produz líquido sinovial, tudo isso aqui vai ser importante para a nutrição dos tendões. Isso aqui é o túnel do carpo, ó.
Tem 4 tendões aqui, ó, do flexor superficial dos dedos, e tem 4 tendões aqui do flexor profundo dos dedos. Eles estão passando aqui no túnel do carpo, ó. Túnel do carpo aqui na parte anterior do punho, ó. Tá? São vasos, né? Artéria ulnar, artéria radial, elas dão ramificações e vasos que vêm aos tendões, né? Através de vínculos, que são proeminências que vêm do osso, né? Que ajuda a vascularizar os tendões, embebição pelo líquido sinovial, tipo assim, para vocês lembrarem, mas a gente não vai perguntar isso para vocês na prova. Olha o túnel do carpo, ó. Quais são os tendões aqui, ó? 4 tendões do flexor superficial dos dedos. E aqui, mais profundamente, 4 tendões do flexor profundo dos dedos, o túnel do carpo. E esse aqui do lado, que está fora do túnel do carpo, está, na verdade, na parede aqui. É o flexor longo do polegar, ó. Lembrar que o nosso polegar corresponde a 50% da função da mão. Se eu só segurar a mão dessa forma aqui, ó, qual tendão que você está testando aqui? Ó? Eu segurei os outros dedos em extensão e mandei o paciente flexionar. Eu estou testando o que aqui? Qual músculo? Flexor superficial dos dedos, que pega a falange média. Ó. E se você fixar o dedo, deixar só a falange distal solta, mandar ele flexionar, qual músculo você está testando aqui? Flexor profundo dos dedos. Por quê? Ele vai até a falange distal. Não esqueçam disso. Aqui no caso, você está testando quem? Flexionando a falange distal do polegar. Está testando o flexor longo do polegar, que é esse aqui, né? Ó. Zona 2 acometida, ó, cheio de sutura. Ó. Pela simples atitude da mão, você identifica o que? Ó. Olha esse dedo aqui, ó, o indicador está semifletido, o mínimo está semifletido. Você identifica que o terceiro e o quarto quirodáctilos, eles foram acometidos, os tendões. Por quê? Pela simples inspeção, né? Você olha para a mão, você vê que esse tendão aqui, ó, tá fazendo aquela leve contratura, leve semiflexão dos dedos, né? A posição de repouso da mão nessa aqui, ó. Qual é a posição de repouso funcional da mão? Isso aqui, ó. Você numa posição funcional, os dedos são semifletidos. O que é a posição funcional? Por definição, o que é? A posição funcional é a posição em que você faz a maioria dos movimentos do dia a dia. Você faz a maioria dos movimentos do dia a dia com os dedos semifletidos. Tá bom? Sutura tendinosa, né? É o que se faz de rotina. Tem que se suturar o tendão, né? Passivo é a fisioterapia que não depende da gente, o fisioterapeuta fica mexendo no nosso dedo, e ativo depende da gente, a gente contrai o músculo. Quando a gente sutura um tendão, normalmente mobiliza-se por 3 a 4 semanas. E os autores, eles dividem, por exemplo, se você conseguiu reconstruir primariamente, foi nas primeiras 24 horas. O resultado é melhor. Se você não conseguiu nas primeiras 24 horas, mas até 3 semanas, você ainda tem um bom resultado. É o chamado primário retardado. Agora, depois de 3 semanas, são as lesões secundárias, que o resultado é ruim. Lesão secundária, depois de 3 semanas, normalmente se faz isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tem que se tirar o tendão, tem que se botar um silicone, aí faz fisioterapia com silicone, depois tira o silicone, depois põe enxerto do tendão. É mais difícil, né? A lesão crônica é mais difícil. Lesão crônica com mais de 3 semanas. Tá? Aqui, ó.
uma lesão na zona 2, ó, do terceiro, do quarto e do quinto dedos. Tem que prolongar a incisão, ó. Normalmente se prolonga em Z, ó. Se prolonga assim, ó. Aqui, por exemplo, costa aqui, ó. Tem que prolongar aqui, né? Normalmente em Z. Aí se faz a sutura. A sutura é de acordo com a sua experiência, assim, né? A técnica cirúrgica ensina um monte de sutura para vocês. O Márcio, né? A Aline, o Cineide, na técnica, eles ensinam suturas, né? Que vocês têm uma noção de sutura de tendão também, por causa das suturas. Mas, assim, esse ponto aqui, por exemplo, ó, é um ponto chamado de Kessler, mas é uma sutura de tendão. Tá, ó. Tendão cilíndrico, né? Eu entrei aqui, ó, aí saí aqui, do outro lado, aí vou sair nesse coto aqui, ó, aí continuo entrando no outro coto aqui, ó, vou sair do outro lado, aí vem sair aqui, ó, nesse coto e dou um nó, né? Mas tem várias maneiras de fazer sutura tendinosa, de acordo com a experiência. E o enxerto, normalmente, é usado para lesão crônica, né? Aqui, ó. Lembrar que não adianta você botar um enxerto numa área que você não tem mobilidade do dedo e num leito que não está bom para o tendão deslizar. Não adianta. Então, a gente tem que preparar isso, né? Normalmente se prepara com silicone e depois põe um enxerto de tendão aqui. Isso aqui é um enxerto de tendão, ó. Para botar nesse dedo aqui para ver se ele, né, consegue recuperar. Esse paciente tem uma boa recuperação, ó. A flexão dele, ó. Quarto dedo, né, que foi lesado, está quase todo flexionado. Ó. Olha a extensão do quarto dedo. Tá bom? Então, isso é um enxerto. Tem áreas doadoras. Da onde a gente tira esse enxerto? A gente vai ver. Então, eu tenho que ter um leito bom, né? E tem que ter uma boa mobilidade. Tá? Eu tenho que ter a polia, pelo menos, igual a gente falou, A2 e A4, para você ter uma polia para manter o tendão na sua posição, né? E depois eu botar o enxerto. Então, aqui, por exemplo, você tem uma lesão de 5 semanas. Né? Você não tem um bom leito mais, você tem 5 semanas. Você pegou um paciente tardiamente, secundariamente. Se coloca um silicone, ó, no leito. Ó, o silicone está indo do punho até a ponta do dedo. Aí se faz bastante fisioterapia. Depois, se tiver com um bom movimento, aquilo que a gente viu, ó, né? O silicone, ó, aqui o leito. Depois, se tiver um bom movimento, que o leito está bem para o tendão deslizar, não vai aderir nem nada, a gente põe o enxerto. Quais são as fontes do enxerto? Palmar longo, plantar delgado, extensores dos dedos do pé, extensor próprio indicador e do dedo mínimo. Ó, palmar longo está aqui, ó. Esse músculo, se você fizer assim com a mão, ó, você vai ver aqui na parte anterior um músculo que salta aqui, que é o palmar longo. É um músculo que tem uma função muito pequena, porque é um músculo muito fraco. Palmar longo. Depois, na perna, tem um músculo chamado de plantar delgado ou da bailarina, esse músculo aqui, ó. É um músculo que fica bem superficial na panturrilha, ó. Ele é chamado de plantar delgado, esse aqui, ó. É uma fonte também, que você pode pegar o tendão ali. Você pode pegar os extensores dos dedos do pé, ó, do segundo, terceiro, quarto e quinto. Por quê? Porque os 4 últimos dedos do pé, eles são rudimentares. Então, você pode pegar os tendões aqui, ó. E você pode pegar, ó, o extensor do indicador
que tem dois, o indicador tem dois extensores. Extensor próprio dele e o extensor que vem do extensor comum dos dedos. Está aqui, ó. Você pode pegar um deles. Tem dois. E o mínimo também tem dois. O mínimo tem um extensor que vem aqui, ó, do extensor comum dos dedos, ó, que é esse aqui, ó. E o mínimo tem um extensor próprio dele também. Você pode pegar ou do indicador ou do mínimo. São fontes, ó, palmar longo, plantar delgado, extensor dos dedos do pé, extensor do indicador, extensor do mínimo. Pode pegar. Para botar lá na mão, tá? Aquilo que a gente falou, ó. Paciente, por exemplo, com 1 mês de evolução, você pegou o paciente tardiamente, aí coloca o silicone, tá para refazer o leito, né? Começa a fazer fisioterapia. Depois que estiver bem preparado o leito, com bastante mobilidade do dedo, se coloca o enxerto. Complica? Complica muito. Tendão complica muito, ó. Às vezes adere, às vezes dá aderência, né? Às vezes a sutura que a gente faz rompe. Às vezes essa polia aqui não funciona bem, né? Por exemplo, as polias não funcionam bem. Aí quando você contrai o dedo, você olha o tendão, ele faz aquele arco de corda, né? São complicações. Desculpe, são complicações importantes. E uma grande complicação para a gente estar mexendo com mão, tendão, é a rigidez, né? A mão depende muito de fisioterapia. Tá muita rigidez, tá? Aderência é quando o tendão fica aderido no leito, aí você pode fazer eles chamam de tenólise, liberar a aderência. Você pode tentar, né? É fundamental em mão, né, uma boa fisioterapia, ó, ter uma boa mobilidade. Ninguém vai operar um tendão. Por exemplo, se você pegar um paciente com 1 mês de evolução, se o dedo estiver rígido, não adianta você botar um tendão ali, né? Tem que ter uma boa mobilidade no dedo. Você tem que botar um enxerto que tenha uma boa força ali, né? Que ele funcione com uma boa força para você poder flexionar e estender o dedo corretamente, claro, né? Então, você precisa de uma boa mobilidade, para você ter um resultado, né? Por exemplo, você quer um pós-operatório que o paciente faça flexão e extensão, ó. Então, você tem que ter uma boa mobilidade dos dedos, né? Uma boa força muscular para ele poder fazer a flexão e extensão dos dedos. E sempre assim, o fisioterapeuta muito presente, porque vai precisar de uma boa fisioterapia, né? E nos tendões extensores, assim, teoricamente, quando a gente trata de tendão extensor, é mais fácil que tratar do tendão flexor. Nos tendões extensores, são os tendões aqui, ó. São os extensores dos dedos, ó. Ó. Eu vou citar para vocês aqui, mas não é para vocês decorarem, não, porque a gente não vai perguntar isso. Mas aqui, se você fizer um corte transversal no punho, a gente vê aqui o retináculo e os extensores dos dedos, né, das mãos, extensores, de modo geral. Então, a gente vê aqui, ó, a una, aqui o rádio. Ó. Aqui, por exemplo, ó, primeiro túnel, que é esse aqui, ó. Longo abdutor do polegar, curto extensor do polegar. Esse aqui é o primeiro túnel. Segundo túnel, que é esse aqui, ó. Essa aqui está na região do polegar, ó. Segundo túnel. Longo extensor radial do carpo, curto extensor radial do carpo. Segundo aqui, ó. Terceiro túnel extensor, ó. E somente esse músculo aqui, ó. É longo extensor do polegar. Tá? Esse aqui, ó. Quarto túnel, o maior deles, ó, esse aqui, ó. Quarto túnel, ó, extensor dos dedos.
O extensor do indicador. É o quarto. Isso aqui, ó. Quinto túnel. Esse aqui, ó. Extensor do dedo mínimo. Extensor do dedo mínimo. Sexto túnel, extensor ulnar do carpo. Isso aqui, ó. Extensor ulnar do carpo. Bom, a gente não vai perguntar isso a vocês, mas aqui a gente tem a formação do aparelho extensor, ó. Os tendões extensores, eles vão ao dorso dos dedos, né? Forma o aparelho extensor aqui, ó. O aparelho extensor tem um tendão mediano aqui, ó. E tem duas aletas laterais, ó. Ó. Tem um tendão mediano aqui, ó. E tem duas aletas laterais. Esse é o aparelho extensor dos dedos. Olha o aparelho extensor aqui, ó. Tá bom? Os tendões extensores, eles normalmente são achatados, né? Diferente da parte palmar da mão, que eles são cilíndricos. Eles são quase sempre extrasinoviais, diferente da palma da mão, né? Que tem muito líquido sinovial. E também são divididos em zonas, que a gente não cobra muito a vocês. A gente cobra mais a zona 2 a vocês, tá? A palma da mão. As zonas estão aqui, ó. Normalmente, ó, não tem que gravar, mas assim, só para vocês terem uma noção, as zonas ímpares são ao nível das articulações e as pares entre as articulações. Então, por exemplo, aqui, ó, citando a vocês, ó, zona 1 é interfalângica distal, zona 3 interfalângica proximal, zona 5 é a articulação metacarpo-falângica e zona 7 a articulação do punho. E as pares são entre elas. O polegar, como tem só duas falanges, tem sempre uma característica própria, né? Ó, aqui a articulação interfalângica do polegar, que é P1, P3, a articulação metacarpo-falângica do polegar, e P7, né? Seria a articulação do punho aqui mesmo no polegar. A gente vai perguntar duas coisas a vocês em relação aos tendões extensores. A lesão da zona 1 e a lesão da zona 3. O que é isso? A lesão da zona 1, que é essa zona aqui, ó, interfalângica distal, é aquela... você teve um trauma, por exemplo, a bola bateu na ponta do dedo. Aí aconteceu, arrebentou a inserção, ó, do tendão extensor lá na falange distal. Aí o que vai acontecer? Eles chamam de dedo de martelo, o dedo vai ficar assim, ó. A ponta dele vai ficar virada para baixo assim, ó. Aqui é a falange proximal, aqui é a falange distal. A falange distal fica virada para baixo. Aí, eles chamam de dedo de martelo. É na zona 1. Tá? O dedo de martelo, ó, se ele for menor que 30 graus, normalmente a gente faz um tratamento conservador, com tala de alumínio, imobiliza, né? Se for maior que 30 graus, normalmente é tratamento cirúrgico, tem que fazer cirurgia, fixar mesmo. Então, essa medida aqui vai ser importante. Se tiver muito flexionado, mais de 30 graus, o tratamento é cirúrgico. Se tiver menos de 30 graus, o tratamento é conservador, entenderam? Entenderam, gente? Ó, o tratamento cirúrgico é esse aqui, ó. Um dedo com mais de 30 graus, ó, de flexão, dedo de martelo. Entenderam? Aí tem que fazer, abrir a articulação, né? Aí tem que passar um fio aqui, ó, fixando a articulação hiperextensão e suturar ali, ó. A área afetada tem que suturar. O fio fixando a articulação hiperextensão e suturando aqui, né? Isso aqui porque tem mais de 30 graus.
Ele martela ali, entenderam, gente? Tá? Sim, professor. Sim. Aí, outro tipo de patologia é o dedo em botoeira. Ah, por que tem dedo em botoeira? É justamente na interfalângica proximal. O dedo martela na interfalange distal e o dedo botoeira na interfalange proximal. Por quê? Porque aqui, ó, eu vou mostrar a vocês aqui o negócio. Esse aparelho extensor aqui é importante, ó. Quando eu tenho uma aleta medial aqui, ó, e duas aletas laterais, ó. Todo tendão, ele chega aos dedos formando esse aparelho extensor aqui, ó, o conjunto ali dos tendões. Quando eu tenho lesão dessa aleta medial aqui, ó, a inserção justamente da interfalange proximal, as aletas laterais ficam fazendo força. Aí o que acontece? Eles chamam de dedo em botoeira. Esse aqui, ó. Uma flexão da interfalângica proximal aqui, ó, dedo em botoeira. Justamente porque a aleta mediana aqui, ó, rompe e vai fazer essa deformidade aqui. Chamada dedo em botoeira, tá? Se for uma lesão mais leve, assim, é difícil, você confunde com uma torção, né? Ah, eu fiz uma entorse do dedo, fica um pouco edemaciado, mas assim, se for realmente uma lesão dessa aleta mediana aqui, ó, ela não vai melhorar, vai continuar vai continuar e vai formando a deformidade. Tá? Esse dedo em botoeira aqui. A deformidade botoeira, que é justamente isso aqui, né? Tá? Tratamento cirúrgico, igual o dedo de martelo, né? Mais 30 graus, tratamento conservador. Imobilização. Menos 30 graus. Mais 30 graus, tratamento cirúrgico. O dedo de botoeira, normalmente, é o tratamento conservador, com tala. Quando a gente faz o tratamento cirúrgico, tem que se fazer o quê? Rafia dessa parte aqui que foi lesada. Tá? Aqui no caso, um tratamento cirúrgico no quinto dedo, ó, em botoeira. A deformidade era tão importante que fizeram o tratamento cirúrgico. Ó. Você vê que ele pegou aquela parte mediana ali da parede extensor, ó, e mostrando aqui a lesada e suturou. Um bom resultado, né? Ó. Acabou a deformidade. E suturou isso aqui, ó. Isso aqui, ó, a parte mediana aqui, ó, isso aqui, ó. Tá? Aqui, essa curiosidade, isso aqui, né? Transferência tendinosa, aqui, por exemplo, um polegar sem extensão, né? O que o cirurgião de mão fez? Ele transferiu, ó, o extensor do indicador para o polegar. Transferência tendinosa. Se vocês ouvirem falar em transferência tendinosa, vocês têm pelo menos uma noção, né? Ninguém é cirurgião de mão, mas vocês vão ter uma noção. Tá bom? Aqui uma lesão no dorso do punho, ó. Na verdade, uma reconstrução de vários tendões na região do punho. E lembrar que essa região do dorso do punho, vocês têm que prestar atenção, que é muito anatômica, né? Por quê? Por causa daqueles túneis. A gente não vai cobrar vocês, mas assim, anatomicamente, o dorso do punho tem 6 túneis extensores, ó. Tá bom? Então, quando a gente pega uma lesão assim, a gente tem que tentar reconstruir os túneis extensores, tá? A ferida foi assim, ó.
Você tem que prolongar a ferida distalmente, prolongar a ferida proximalmente. Entenderam, gente? A gente vai perguntar a vocês, então, em prova, em relação a tendões, os flexores superficial, flexor profundo, zona 2, não é? Dedo em martelo, dedo em botoeira, dedo em manida, tá? Alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Não, professor. Boa prova. A gente Por vai mim também não. mandar a matéria para o ar para vocês estudarem. Tá bom? Professora, a aula de Ah. semana passada você vai colocar também no ABA? Vamos. Sim, Vamos. mas a semana passada é as 3 de hoje. Tá? Tá bom, obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada, professor. Obrigado. Tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa Boa noite. noite. Essa daqui.